Vamos lá. Vamos agora fazer aqui umas questõezinhas, né? Sobre acentuação gráfica. Colocar tudo em prática do que a gente viu. Vamos resolver algumas questões de algumas bancas aqui, atuais de 2025, né? Para ver como é que elas se comportam. E é isso, né? Vamos lá. Vamos aqui à primeira questão, que diz o seguinte, ó. Que ela é do IBAN, né? Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que foi para oficial de manutenção, não é isso? Pedreiro, rapaz, pedreiro. O negócio tá brincadeira não, né? Então, ó, considerando a palavra plateia no trecho, não tem medo da plateia no meio-fio e as regras estabelecidas pelo novo acordo ortográfico, assinale a alternativa correta sobre a grafia e acentuação gráfica. Bem, letra A. A palavra plateia deveria ser grafada com acento, pois as palavras paroxítonas terminadas em ei, né, continuam a ser acentuadas, conforme as regras do novo acordo ortográfico. Bem, né, ele está dizendo, né, que a palavra plateia deveria ser grafada, né, porque as palavras paroxítonas terminadas em ei continuam a ser acentuadas. Bem, não, né, a gente viu, né, nas mini aulas que é o seguinte, as mini aulas, né, que era o seguinte, que vamos aqui, ó, a palavra é o mesmo caso de assembleia, né, de assembleia, jiboia, ó, olha lá, ó, plateia, plá, vamos aumentar aqui a fonte, vai ficar muito, aumentar aqui a fonte para ficar mais visível. Ó, a palavra plateia, como é a separação dela, ó, plateia, certo? Plateia. Veja bem, ó, por que plateia não é acentuado? O TEI, porque tem que vir no final, né? E se lembra daquelas regrinhas, né? Daquela observação que eu fiz, que se quando a palavra é paroxítono, você analisa a palavra paroxítono e faz aquela pergunta, se tem ou não tem oxítono acentuada. Se tiver oxítono acentuada, não se acentua a paroxítono. E se não tiver oxítono acentuado, acentua a paroxítono, né? Por exemplo, plateia termina em A. Tem tem ou não tem oxítono terminado em A? Tem, então não se acentua a plateia, entendeu? É o mesmo caso, né, de, por exemplo, assembleia, né, que era acentuada. Assembleia era acentuada, não é mais. Pelo o mesmo motivo que plateia, ó. Ixi, Maria, o que aconteceu? Pera aí. Resolvi. Assembleia, né? Por que a Assembleia também perdeu o acento? Ó, vamos fazer essa separação silábica. Assembleia e por que a Assembleia, o bleia aqui, ele não é mais acentuado? Porque ó, existe ou não existe oxítono terminado em A? Existe, então não se acentua a paroxítono, certo? Outro caso também, ó, jiboia, né, que também não é mais acentuado. Jiboia também não é mais acentuado. Ó, jiboia, jiboia. Então, ó, existe ou não existe oxítono terminada em A? Existe, então não acentua jiboia. Então, mesmo caso de plateia, né? Plateia não se acentua. Então, o que o item está dizendo? Está dizendo o seguinte, ó. A palavra plateia deveria ser grafada com acento, pois as palavras paroxítonas terminadas em E continuam a ser acentuadas. Não, né? Não, elas perderam, né? Oi, ei, perderam o acento. Aprender a acentuação. Então a letra A não pode ser, né? Então vamos aqui marcar de vermelho que não é ela. Então a letra B, ó. A palavra plateia é grafada sem acento, pois de acordo com o novo acordo ortográfico, os ditongos abertos ei e oi em palavras paroxítonas não são mais acentuados. Perfeito, né? A letra B. Agora vamos entender por que não é a C nem a D. Ó, a palavra plateia está grafada incorretamente, pois a nova ortografia exige que ela seja escrita com um i simples sem o e para seguir a norma ortográfica. Peraí.
ela exige que ela seja escrita com o I simples, sem o E. Que platia? Ah, não faz sentido isso, né? Então a C tá na cara. Tá falando coisa com coisa aí, né? Letra D. A palavra plateia está grafada incorretamente, sem acento, pois o novo acordo ortográfico não altera a acentuação de palavras paroxítonas terminadas em E. Não, altera sim, né? Altera sim. Não recebe mais acento. Né? Então é isso, né? Vamos. Tá com quantos minutos, cara? Isso aqui, 7. Vamos para a segunda questão aqui. A segunda questão fala. Ela é uma questão da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNES. Atual, né? Foi para professor de geografia. Legal. Vamos ler aqui o índice da questão. De acordo com as regras, certo aqui, ó, de acordo com as regras de acentuação, é correto afirmar que, letra A, um vocábulo permaneceu com acento diferencial após o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Ó, vamos assinalar aqui as palavras que estão acentuadas: vulcões, subaquático, também, é, erupções, que mais? Água e íons, né? São palavras grafadas, né? Então, possui acento. Então, vamos lá. A alternativa diz, ó, um vocábulo permaneceu com acento diferencial após o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Bem, o que é o acento diferencial? O acento diferencial acontece da seguinte forma: ele é para diferenciar, é para fazer a diferença entre palavras que têm sons e grafias semelhantes, entende? Ó, por exemplo, ó, o por preposição, certo? O por, aliás, é o por. Nós temos por preposição, né, que é isso, por preposição. Cara, fiz tudo errado aqui, peraí. Nós temos o por preposição, funciona como preposição. E nós temos o por, que é verbo por, que funciona como verbo, certo? Funciona como verbo. Qual é a diferença do que é o verbo, do verbo colocar? Qual é a diferença do por preposição por verbo? É o seguinte, que esse por, ele tem acento. Olha, o programa até sabe. Essa é a diferença, né? É nisso que vai consistir a diferença, por preposição do por verbo. Por exemplo, antigamente tinha essa diferença também, ó, do pelo. Do pelo. Peraí. Do pelo, que funciona como preposição, certo? Ó, preposição. E nós tínhamos o pelo. O pelo, acho que tá errado. O pelo que aqui era substantivo, certo? O pelo, a diferença era entre o pelo preposição e o pelo, só que isso não existe mais, né? Ele foi banido. Era a mesma coisa do para preposição, do para verbo, né? Do verbo parar. Então, pessoal, acento diferencial é isso, né? São para trabalhar essas nuancezinhas, né, que tem na língua portuguesa, né, para confiar. Tem o tem no singular, que é o verbo ter, ó, tem no singular, verbo ter, e a do tem no plural, né? Também isso aqui é acento diferencial. E rapaz, existe uma porrada, né, que não cabe aqui ficar falando, né, porque são inúmeros, né? A gente pode aprender no decorrer das questões, mas isso é para vocês, para que vocês tenham em mente o que é acento diferencial, né? Para que vocês tenham acento diferencial. Então, nessas palavras aqui que a gente destacou, existe palavras com acento diferencial. Vamos ver, vulcões não, né? Ele é nasalizado, né? O tio nasaliza. Subaquático, não, né? Com a proparoxítona. Também subaquático, será que eu preciso
destacar aqui, ó, subaquático. Subaquático, né? Subaquático. Subaquático, a separação subaquático, né? Subaquático. A sílaba mais forte é a antepenúltima, subaquático, certo? Proparoxítona. A outra aqui, também é uma, também, ó, também é uma, ó, também. Sílaba mais forte, a última, né? Oxítona terminada em, certo? Então, ó, também oxítona, erupções é nasalizado, certo? Água, paroxítona, íons, paroxítona, certo? Então a letra B, há 3 vocais acentuados, não, a letra A, nem um vocal que permaneceu com acento diferencial, não tem nenhum com acento diferencial aqui, tá certo? Então a letra A, ela não tem condição de ser a nossa alternativa. L que é a correta, né? Que é a alternativa correta. B, há 3 vocábulos acentuados por serem proparoxítono. Bem, quem é proparoxítono aqui? O cônjuge não, nasalizado. Subaquático, sim. Também oxítono, erupções nasalizadas, a água é paroxítono, íons paroxítono. Não tem 3, só tem 1. Não é a alternativa B. C, ó, íons recebe acento por ser um vocábulo paroxítono terminado em ons. Sim, né? Ó, vamos até ver aqui porque pensar um momento, tá descarregando. Como é que é, ó? Porque íons Peraí. Que íons, ó, íons, ó, vou separar, ó, íons, certo? Íons. A sílaba for íons, daízinho difícil de destacar, ó, íons. É o I, que é o I, certo? Íons, é o I. Entendeu? Ó, sílaba forte é a penúltima. Íons. Ó, as paroxítonas tem muitas regrinhas, né? Terminado em L, em XP, R, S, se eu não me engano, né? Em NX, né? X, coisa assim. Fênix. Tem uma porrada de regras, né? Com as paroxítonas. Então a gente fica com aquela prática. A gente analisa se oxítono é ou não é acentuado, a gente poder acentuar a paroxítono, tá bom? Então a alternativa letra C, deixa aí, de azul. D, ó, vulcões e erupções são vocábulos acentuados por serem oxítonas, terminado em S, em E. Não, é nasalizado, né? Ó, vulcões, erupções, é som nasalizado, né? Não é oxítona. Apesar de ser a última sílaba, é a mais forte, mas não cai nas regras das oxítonas, beleza? Questão 3. Ó, diz o seguinte: em relação à acentuação gráfica, assinale a alternativa incorreta. Então aquele que é a errada. Então, letra A, filântropo. Filântropo? Cara, isso não existe, tá? Ó, filântropo. Filântropo. Não, filântropo. O correto qual é? A separação silábica. Filantro. A sílaba tônica, ela não tá no lá, no lan, certo? A sílaba tônica, ela tá aqui, ó, no tro, né? Então eu digo é filantropo, não é filântropo, é filantropo, certo? É o correto. Então
É, se ver que a alternativa é errada, né? Então a letra A é a nossa alternativa, né? Então vamos deixar de azul. Essa é a alternativa, né? Não é filântropo, é filantropo. Agora, B, rubrica, tá certo. A gente aprende, né? A gente aprende errado a chama a pronunciar assim, né? Rúbrica, como se fosse proparoxítona, né? Mas a sílaba tônica não é no ru, é assim, é rubrica, rubrica, né? A sílaba tônica tá no bri, não é rúbrica, certo? Não é rúbrica, é rubrica. Então a letra B tá correta, né? Não é a nossa alternativa. C, árvore. Não, não precisa analisar, né, essa palavra. Todo mundo é uma proparoxítona, é simples. Todo mundo sabe porque ela é uma proparoxítona, né? Porque que o ar é acentuado. É o libido. 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 Não. Li, libido. Libido. Vou fazer a separação. Libido. Libido. Sílaba tônica é no bi. Não é líbido, né? Não é proparoxítona, nem libido, né? Por que é libido não é acentuado? Porque justamente é o que termina em O e existe oxítono terminado em O. Então se existe não acentua a paroxítona. Libido não é acentuado, correto? Joia, né? Joia. Número 4 é da Fundatec, né? Fundatec da Prefeitura de Porto Alegre, foi para a Guarda Municipal deste ano, 2025. Diz o seguinte, ó, considerando a acentuação das palavras da língua, em língua portuguesa, assinale as assertivas a seguir. Primeiro, né, a palavra vivências, caso o acento circunflexo fosse suprimido, formaria um verbo conjugado na segunda pessoa do singular. Bem, ele está me dizendo que se eu suprimisse, vamos analisar aqui, ó. Então quer dizer que essa palavra vivências, se ela fosse suprimida o S, né? O S ficaria, não, fosse suprimida o acento circunflexo, é isso? Ficaria vivência. Vivências se tornaria, o que, é que ele está dizendo? Se tornaria um verbo conjugado na segunda pessoa do singular, o tu. Bem, cara, isso tá com cara de presente perfeito, né, do modo indicativo, ó. Vivências é substantivo, certo? Vivência substantivo. Agora, vivência suprimindo um S, vamos ver o seguinte, ó. Vivência vem do verbo viver, certo? Vem do verbo viver. Então, ao conjugar o verbo viver no presente perfeito, então a gente vai ter a seguinte forma. Vai ser, ó, eu vivencio, tu vivencias. Caraca, o S aqui, ele caracteriza a segunda pessoa do singular do presente indicativo, certo? Então, quando ele fala assim, caso o acento circunflexo fosse suprimido, formaria um verbo conjugado na segunda pessoa do singular. Sim, né? Em vivências, tirando o acento circunflexo, a sílaba tônica, ela ia alocar, né? Para o vivencia, eu vivencio, tu vivencias. Né? Fica uma paroxítona, né? Se tornaria uma paroxítona. Então, sim, né? O item 1 está correto. Item 1 está correto. Marcar de azulzinho, né? 2. A palavra ninguém, caso o acento agudo fosse suprimido, né? Do E, formaria uma palavra inexistente em língua portuguesa. E, cara, sinceramente,
Eu nunca vi, né, da palavra ninguém surgir a palavra ninguém, ninguém sem acento. Nunca vi isso, certo? Nunca vi isso. Então, ninguém sem acento se transformar em outra palavra, em outra classe gramatical. Nunca vi isso. Então, caso fosse suprimido, né, o acento agudo formaria uma palavra inexistente na língua portuguesa, certo? Correto. A forma verbal caso o acento agudo fosse suprimido, formaria uma conjunção aditiva e. Bem, né, esse que a gente conhece, a terceira pessoa do singular, esse ezinho aqui ele vem do. Caramba, peraí. Esse ele vem do verbo. Ele vem do verbo ser, certo? Olha assim, olha só como isso é verdade, ó. Diga assim, ó. Eu sou, presente perfeito, certo? Presente no modo indicativo. Eu sou, tu és. Ó, ele é, certo? Verbo ser vem do verbo ser. Ele muda, né? Quando ele vai pro passado, no passado, eu digo assim, eu, um pretérito perfeito, eu fui, né? Tu, foste, né? Eu fui, tu foste, né? Muito característico o STE, né? Num pretérito perfeito. Eu fui, tu fostes, ele foi. Então, olha só, do presente, o pretérito, como o verbo ser muda, né? Se eu não me engano, ele é irregular, é um anômalo. Acho que tá mais pra anômalo, coisa assim. Posso estar equivocado, mas é isso. Então, sim, se eu suprimir o acento agudo, né, do ele vai ficar assim, o i. E aqui é conjunção aditiva. A conjunção aditiva. Por quê? Porque aqui ele vai integrar orações independentes ou termos, né? Dar um pequeno exemplo. Eu comi arroz e feijão, né? O i aqui, eu comi arroz e feijão. O i aqui ele está integrando termos, certo? Termo arroz, termo feijão, né? Opa, feijão, aqui de azul. Agora, quando juntando orações, eu digo assim, é, fui ao mercado, e lá encontrei meu tio, né? Fui ao mercado, eu fui ao mercado, é uma oração completa, né? E lá, né? E lá eu, ixi, tudo errado, peraí. Eu fui, ó, eu fui ao mercado e lá eu encontrei meu tio. Ó, perceba que aqui, ó, eu tenho o sujeito, certo? Sujeito que está oculto, eu, o verbo dele, né? E o complemento, né? O verbo complemento ao mercado. Aqui eu tenho o sujeito, eu, o verbo encontrei, certo? O verbo encontrei, eu tinha que grifar aqui o de verde. Ixi, mas vai ficar uma cor muito. Pronto. Tem o verbo, cada um tem um verbo, tem um sujeito e tem os complementos, certo? Que são os princípios das orações, né? Então tá aqui. É assim que o i conjuntivo, aditivo, né? O i como conjunção aditiva, ele trabalha dessa forma, certo? Então, letra 3, tá?
também correto. Então a alternativa fica que a letra E, né? Letra E. A D tá errado. A D tá errado. C, enfim. Vamos para a próxima, né? Em relação às palavras acentuadas no trecho. Bem, tem esse trecho, né? Que tem um texto, né? Na questão mesmo, mas não vai ser preciso a gente analisar esse texto. Essa questão é bem objetiva. Então, ó, diz o seguinte, deixa eu ver. É incorreto, né? Ele quer a errada. É incorreto afirmar que a palavra avó, né? A palavra avó é acentuada por ser uma oxítona terminada em O, seguindo a regra das oxítonas terminadas em O. Bem, é o seguinte, a avó é uma oxítona, com certeza, né? Com certeza. Assim, a vó, vamos fazer a separação sílaba. A vó. Sílaba tônica é a última, né? Então é uma oxítona terminada em O. Então, letra A está correto, só que ele quer a errado, né? Ele tá errado, né? Tá correto, mas para a questão tá errado. B. A palavra traz é acentuada por ser um oxídio terminada em A, seguida de S, que diz que as palavras oxítonas terminadas em A são acentuadas graficamente. Bem, traz não é oxítona, né? Não, aliás, traz é um monossílabo, não é isso? Ó, vou analisar. Traz, a palavra traz é um monossílabo, né? Terminado em as. É um monossílabo tônico. Portanto, traz não é acentuado por ser uma oxítona, certo? Não é acentuado por ser um oxítona. Letra. Então a letra B, né? Letra B é a nossa alternativa, né? Isso que é errada. Ó, vamos ver as outras alternativas. A palavra débito é acentuada por ser uma paroxítona, proparoxítona, seguindo a regra que diz que todas as proparoxítonas são acentuadas, sim, né? Acho que ninguém tem dificuldade de identificar isso, né? Débito, se você separar, débito, sílaba tônica é a primeira. D, ó, a palavra herói é acentuada por ser uma oxítona terminada em oi. Seguindo a regra das oxítonas terminadas em ei, el e oi, de tons abertos. A palavra herói é acentuado por ser sim, ó. Palavra herói. Uma separação silábica dela. Herói. É um oxídio terminado em oi. Então sim, né? É um oxídio terminada em oi. Sim, a C está correto, né? Portanto, nessa alternativa, a D está correta. Portanto, nessa alternativa, letra E. A palavra improvável é acentuada por ser uma paróxide terminada em L, que exige acento gráfico. Ó, analisar. Improvável. Como é que ficaria? Improvável. Certo? Improvável. Então, sílaba tônica. É uma paroxítona. Agora, por que eu acentuo ela? Existe oxítona terminada em el? Não. Então, acentua-se, né, a paroxítona. A paroxítona, né, a palavra improvável é acentuada, né, já que não tem oxítona terminado em el. Então, acentua-se a palavra improvável. Então, certo, né? Improvável acentuado por ser uma paroxítona terminada em L. É porque L é uma das regras para se acentuar as paroxítonas. Então é isso, né? A 5 fica a letra B. E depois a gente se vê, certo? Volto com mais. Fui!